Imagina a cena de um monge sendo estudado por neurocientistas. Ele está sentado, imóvel, com centenas de eletrodos conectados à sua cabeça. No início, tudo parece normal, mas quando ele começa a prática sobre a compaixão, algo extraordinário acontece. A atividade cerebral dele explode de forma nunca vista antes. Os cientistas ficaram perplexos tentando entender o que estavam captando. Em análises mais profundas, com EEG, que medem os sinais cerebrais, e também com ressonância magnética, perceberam que a compaixão não apenas mudava o estado mental, mas literalmente provocava alterações profundas nas atividades e nas estruturas cerebrais. O mais interessante é que eles observaram que ela pode ser treinada através de práticas específicas. Isso aconteceu no laboratório do professor Richard Davidson, na Universidade de Wisconsin, que há décadas suas pesquisas vêm revolucionando a nossa compreensão sobre o poder das práticas meditativas e da compaixão. Agora imagina se você pudesse treinar a sua mente da mesma forma que esses monges, ativando e fortalecendo as mesmas áreas cerebrais para transformar sua forma de viver, suas emoções e até seus relacionamentos. Como você acha que isso impactaria a sua vida e o mundo ao seu redor? Nesse vídeo você vai entender como a compaixão é uma prática mental poderosa que pode transformar estruturalmente e reconfigurar seu cérebro, e ainda reduzir estresse e te fazer mais feliz, tendo impactos benéficos também para o mundo. E o melhor, eu vou te mostrar que você pode começar hoje mesmo. Se pudéssemos definir compaixão de forma simples, poderia ser algo como o desejo verdadeiro de aliviar o sofrimento do outro e promover o seu bem-estar. É uma atitude de colocar a necessidade do outro na frente da nossa. Diferente da empatia, que é mais sentir com, a compaixão significa agir. Você sente e age para ajudar e aliviar o sofrimento. Mas ao contrário de outras práticas meditativas, estudos científicos indicam que a prática da compaixão aumenta a ativação da amígdala. Mas o que isso significa? A amígdala é uma região cerebral que é ativada quando somos expostos a emoções negativas intensas, como raiva ou medo. Então, consequentemente, essa área é estimulada quando sentimos empatia pelo sofrimento do outro. E assim, o desenvolvimento da amígdala melhora a nossa capacidade de perceber a dor dos outros, incentivando os comportamentos altruístas, como é percebido em indivíduos mais experientes, como os monges, que possuem um crescimento dessa região cerebral. É interessante destacar aqui que, além da amígdala, outra região importante que é fortemente ativada durante a prática da compaixão é a ínsula. Essa região cerebral possui conexões com órgãos viscerais, como o coração, e prepara o corpo para o envolvimento ativo, aumentando, por exemplo, o fluxo sanguíneo para os músculos. Isso significa que a pessoa está literalmente pronta para agir e ajudar. Curiosamente, as áreas do cérebro associadas ao sofrimento e à dor são intensamente ativadas, mas ao mesmo tempo regiões ligadas à felicidade e ao contentamento também se expandem. Dessa forma, cultivar a preocupação com o bem-estar dos outros traz um benefício surpreendente. Os circuitos cerebrais ligados à felicidade e ao córtex pré-frontal são fortalecidos juntos com a compaixão. Nos praticantes mais experientes também havia uma ativação significativamente maior nas regiões do cérebro chamadas ínsula direita e núcleo caudado, que são como uma rede, e que diversos estudos têm associado essas regiões à empatia e também ao amor materno. Então, tudo isso sugere que, ao cultivarmos a compaixão, não apenas nos tornamos mais sensíveis ao sofrimento alheio, mas também desenvolvemos uma capacidade maior de experimentar a alegria e o bem-estar, criando um equilíbrio profundo entre a empatia e a resiliência emocional. Existem diferentes tipos de treinamentos mentais que promovem alterações distintas no cérebro, tanto em termos de ativação quanto na morfologia. Por exemplo, durante o treinamento de compaixão, como falado, a amígdala pode aumentar de tamanho, enquanto práticas de atenção focada, como a concentração na própria respiração ou na chama de uma vela, pode reduzir sua atividade. Isso sugere que os meditadores aprendem a modificar sua relação com as próprias emoções, pensamentos, por meio de diferentes práticas. E além disso, ao combinarem múltiplos tipos de meditação, podem alcançar resultados semelhantes por caminhos aparentemente distintos. Mas então, o que acontece no nosso cérebro com a prática da compaixão e quais são os efeitos práticos disso?
Então vamos lá. Lembrando que a bibliografia completa está na descrição do vídeo, mas os pontos que achei mais relevantes e que vale a pena ressaltar são: além do que já foi falado, as pesquisas demonstraram que os praticantes de longa data tinham conectividade operativa mais forte entre o córtex pré-frontal, que governa a reatividade auxiliando na tomada de decisões, e a amígdala, que libera essas reações em cascata. Os estudos demonstraram que quanto mais fortes essas ligações, mais imunes as pessoas são ao sequestro emocional. Então, essa conectividade modula o nível de reatividade emocional das pessoas. Quanto mais forte a ligação, menos reativa. A neurociência descreve que o padrão assimétrico da ativação do córtex pré-frontal, ou seja, se um lado, o direito ou esquerdo, ativa mais do que o outro, está relacionado com os níveis de contentamento da pessoa. A forte ativação do lado direito, por exemplo, corresponde ao padrão de ativação neural negativo, de infelicidade, extrema vigilância, por exemplo. Enquanto a maior ativação do lado esquerdo corresponde à felicidade e ao contentamento. O que foi encontrado nas pesquisas é que, durante a geração da compaixão pelos monges, a atividade do córtex pré-frontal esquerdo, o da felicidade, inundava o direito no nível nunca visto antes, como resultado de uma atividade puramente mental. Quando monges foram conectados a 256 eletrodos para medir os sinais de EEG que captam as atividades cerebrais, a intensidade desses sinais de ondas gama foi intensa, algo que causou grande surpresa em todos os pesquisadores. Para você ter uma ideia, os yogis tinham oscilações de amplitude gama 25 vezes maiores durante a linha basal, ou seja, quando não estavam praticando, quando comparados com o grupo controle, os não praticantes. Em monges experientes, as ondas gamas eram as mais altas já registradas em um cérebro humano. As ondas gamas, elas são as mais rápidas de todas. Ela ocorre durante momentos específicos em que diferentes áreas cerebrais disparam harmoniosamente, como em momentos de insights, que duram milissegundos. Sabe quando ouvimos uma piada? No momento em que a gente entende a piada, aquele clique. Ah, entendi. É nesse instante. É como se nosso sinal cerebral momentaneamente gerasse o que chamamos de clarão gama distinto, um estado de consciência aberta e rica. É como se os praticantes de longa data tivessem essa consciência aberta e distinta durante horas por dia, ou até continuamente, diferente dos não praticantes, que têm apenas raros e rápidos momentos como esse. Então, para ver se a prática aumentava esses momentos em não praticantes, os pesquisadores convidaram voluntários para um rápido curso de meditação compassiva, e foi solicitado a eles que praticassem durante uma semana. E mesmo nesse curto período de prática, os pesquisadores observaram alterações significativas nos participantes, ainda que leves. Então, de forma geral, os estudos indicam que apenas 8 horas de prática de meditação compassiva podem gerar alterações observáveis nos voluntários. Contudo, essas mudanças tendem a ser temporárias, desaparecendo com o tempo. Por outro lado, praticantes de longa data apresentam alterações cerebrais duradouras, e isso é extremamente inovador, já que historicamente a ciência considerava a regulação e a resposta emocional como habilidades estáticas, fixas, ou seja, nascemos assim e não há prática capaz de mudar isso. Só que essas descobertas sugerem que a meditação pode sim modificar a função cerebral de maneira permanente, e essa nova visão pode exercer um papel fundamental em nossas vidas. Pesquisas como a de Davidson corroboram a perspectiva mantida pela filosofia milenar budista de que o treinamento mental, central nas práticas meditativas, pode alterar o cérebro e a mente de forma duradoura. Esses treinamentos fortalecem e enfraquecem conexões, aumentam e diminuem áreas cerebrais, promovem uma mudança no humor e no comportamento também. Assim como o treinamento físico pode modificar um bíceps, por exemplo, o treinamento mental pode fisicamente alterar as áreas e as conexões neurais. Como afirma Davidson, a mente ou cérebro treinado é fisicamente diferente daquele que não foi treinado. Então, vamos à prática. Primeiro, é importante enfatizar que o treinamento em bondade amorosa e compaixão deve ser cultivado de forma gradual e constante. Como diz o ditado, a prática leva à perfeição.
Não basta praticar intensamente por algumas horas em um dia e negligenciar no seguinte. A regularidade é essencial para que esses estados mentais se tornem naturais e integrem-se verdadeiramente à nossa forma de ser. Além disso, apesar de toda a comprovação científica, a ética e a moral que fundamentam essas técnicas são essenciais para alcançar verdadeiros estados de realização. No budismo, por exemplo, a ética se baseia no respeito e na compaixão por todos os seres, reconhecendo que fazemos parte de uma vasta teia de interconexões. Esse princípio se reflete na prática de dedicar os méritos, compreendendo que qualquer conquista não é apenas individual, mas um benefício para todos. Então, o verdadeiro propósito dessas práticas não é apenas o nosso próprio bem-estar, mas a harmonia e o benefício coletivo. Tendo isso claro, vamos para a prática. A prática começa desenvolvendo a apreciação por si mesmo, numa posição sentada de preferência, coluna reta, confortável, mas não muito relaxada nem muito rígida, podendo repetir frases positivas como que eu seja feliz, que eu não sofra, para que você realmente sinta aquilo que fala, para que a compaixão seja criada dentro de você, como se sentisse uma quentura na região do coração, um alívio na cabeça. E com o fortalecimento desses sentimentos, a compaixão se expande para entes queridos, conhecidos e, por fim, para todos os seres. Esse processo reconhece o desejo universal, o desejo de todos os seres em atingir a felicidade e de ter segurança, cultivando internamente essas emoções. Para auxiliar, eu coloquei um vídeo guiado na descrição, que ele está em inglês. Se vocês quiserem, eu posso gravar uma versão em português para o canal. Deixem aí nos comentários. Uma outra abordagem é a prática da compaixão pura, na qual o praticante cultiva um amor e uma compaixão ilimitado por todos os seres. Essa meditação gera um estado em que o amor e a compaixão permeiam toda a mente, sem qualquer outra consideração, raciocínio ou pensamento discursivo. Isso é frequentemente denominado compaixão não referencial, pois não se concentra em objetos específicos, como si mesmo, os outros, a família, mas abrange todos os seres, focando em gerar esses sentimentos de compaixão internamente. É muito interessante que o próprio Dalai Lama testemunha como essas práticas foram fundamentais para ele se tornar quem ele é hoje. Ele não nasceu pronto, ele treinou para se melhorar. E é isso que ensina a filosofia budista, que a porção de felicidade de uma pessoa não é fixa e que por meio da meditação você pode sim aumentar sua capacidade de sentir compaixão e felicidade e até banir emoções negativas como ciúme, ódio, raiva, avareza e inveja, como o próprio Dalai Lama descreveu. Ele diz a amigos que quando era criança sentia raiva tão frequentemente quanto qualquer outra criança e que às vezes era cruel. Mas depois de 6 anos de treinamento em meditação, essas emoções se apagaram, diz ele. Agora, não é que ele tenha que suprimir o ódio, por exemplo, ele nunca o sente. Alinhado a esses ensinamentos, a ciência da neuroplasticidade também rejeita a ideia de que tendências mentais que levam a tanto sofrimento humano têm uma composição física em nosso cérebro. Ela também é capaz de explicar fisiologicamente esse processo da experiência pessoal de Dalai Lama, que também é compartilhada por outros adeptos da meditação, de que os circuitos cerebrais responsáveis por emoções negativas murcham e aquelas responsáveis pela compaixão e a felicidade se tornam mais fortes. A plasticidade dos circuitos da emoção no cérebro é o meio pelo qual o treinamento mental pode produzir duradouras mudanças físicas no cérebro, consequentemente no estado mental e emocional de uma pessoa. Assim, ao aplicar esses ensinamentos com hábitos que fortaleçam a mentalidade compassiva, como uma prática regular de meditação, essa da compaixão, atos de gentileza no cotidiano e reflexões conscientes, inúmeros benefícios podem surgir. Lembrando que, embora as práticas não substituam o acompanhamento médico ou psicológico adequado, qualquer pessoa pode começar agora e colocá-las em sua rotina e experimentar seus efeitos positivos cientificamente comprovados.
como a redução do estresse e da ansiedade. Essa prática regular pode diminuir os níveis de cortisol, que é um hormônio associado ao estresse, e promover uma sensação de calma e bem-estar. A melhoria na regulação emocional, já que essa prática fortalece áreas do cérebro relacionadas ao controle emocional, facilitando respostas mais equilibradas às situações desafiadoras. O aumento da empatia e da conexão social. O fortalecimento do sistema imunológico. A prática da meditação compassiva, além de promover esses diversos benefícios individuais e até sociais, podem servir como uma base para atitudes mais responsáveis e harmoniosas em relação à natureza. Pois temos sempre que ter em mente que o desenvolvimento pessoal precisa trazer benefícios para o coletivo, para o planeta e para todos os seres vivos. Precisa trazer a compreensão de que não somos nada sem o todo, e que ao promover uma transformação interna, essa prática deve inspirar mudanças externas que beneficiem o planeta como um todo, como o aumento da consciência ecológica, a promoção de estilos de vida sustentáveis e incentivo à proteção da biodiversidade. Bem, motivos não faltam para começar a praticar. Que tal incluir a meditação da compaixão no seu dia a dia? Comece dedicando alguns minutos do seu dia para sentar-se em um local tranquilo, focar na respiração e cultivar sentimentos de amor e compaixão por si mesmo e pelos outros. Às vezes, só observando um pássaro, uma cena de uma criança brincando, conseguimos gerar sentimentos de compaixão. E com a prática consistente, esses momentos podem se expandir, trazendo mudanças significativas e duradouras para sua saúde e bem-estar. Lembre-se, a transformação começa com um pequeno passo. Ao adotar essa prática, você não apenas enriquece a sua própria vida, mas também contribui para um mundo mais compassivo e harmonioso.